Muito bem. Sejamos todos bem-vindos. Estamos começando mais uma reunião pública das nossas tardes e noites de domingo, quando aqui juntos estudamos o Evangelho que Jesus nos trouxe, à luz da doutrina espírita. Estamos estudando a narração feita por João, que está no Novo Testamento, na Bíblia. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos então à nossa mensagem inicial do livro Palavras de Vida Eterna. Antes eu queria perguntar, Tatiana, você conseguiu, querida? Não sei se pode ligar o som para dizer. Cris, consegui sim, já estou te vendo. Ah, tá bom, ótimo, muito bem. Obrigada. Então, a nossa mensagem inicial de hoje, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, Evitando a Tentação, é a mensagem 3 deste livro, Evitando a Tentação, e Emmanuel vai nos trazer da narração de Marcos do Evangelho, capítulo 14, versículo 38, aquela máxima de Jesus, tão importante e orientadora para as nossas vidas: vigiai e orai para não entrardes em tentação. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Porque entrar é fácil, né? Difícil é sair. Então, se a gente evitar de entrar, menos complicado fica. Ok. Emmanuel, então, vai comentar as palavras de Jesus, dizendo-nos assim: vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada em mãos paradas impõe paralisia ao coração, que da inércia cai na cegueira. Vibra com a vida que flui, sublime, ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Então, vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos aqui nos reunir em Teu nome, a fim de estudarmos e refletirmos sobre o Evangelho que nos trouxestes, em lições, em vivências, com Teu próprio exemplo a todos nós. Que as Tuas lições possam ecoar cada vez mais nas nossas almas e que possamos concretizá-las efetivamente cada vez mais em nossas escolhas. Que as Tuas bênçãos de paz estejam em nós e entre nós, todos desta humanidade, e em especial, Senhor, junto àqueles que estão neste momento em sofrimento, sejam encarnados ou desencarnados. Obrigado por tudo, Mestre amado, graças a Deus. Nós estávamos aqui
terminando o capítulo 10, em que Jesus, vamos dizer, estava ao final da preleção, em que ele, vamos dizer assim, mais uma vez, as pessoas ficam ali divididas, ele está em Jerusalém, né? Nessa parte de baixo aqui, vamos ver o mapa, não é? Lembrando aqui, hoje eu trouxe o mapa de volta aqui, porque vamos falar. Então, acima nós temos a Galileia, ao meio a Samaria, e aqui a Judéia. Na Judéia fica Jerusalém, e é aqui que Jesus se encontrava. E após falar, e todo mundo de novo ficar dividido, uns concordam, outros acham que, embora ele faça assim coisas maravilhosas, ele blasfema e, por causa disso, deve ser preso e punido. Então, paramos aqui no último versículo que vimos, foi o 39 do capítulo 10, vejamos ele de novo. Então procuravam prendê-lo novamente. Veja bem, não é que já tenham prendido ele antes, já tinham tentado antes, né? Tentavam prendê-lo novamente, ou seja, tentavam novamente prendê-lo, já que preso mesmo ele não estava até aquele momento, nem nunca tinha sido. Novamente, agora, assim, prendê-lo novamente, mas ele escapou das mãos deles. Um lugar pequeno, ele cercado de gente, ele escapou. Como é que ele escapava? Ele simplesmente sumia, não é? No versículo 40, então, que é o que vamos começar aqui a partir de hoje, nós temos: novamente, de João, ele, Jesus, partiu para o outro lado do Jordão. O Jordão é um rio, certo? Lá onde João, quando estava vivo, ficava batizando e anunciando a chegada do Messias, não é? Então, aqui neste mapa, voltemos ao mapa para vermos onde está o Jordão. Jordão, por cá. Aqui. Então, aqui está Jerusalém e o Jordão aqui, olha. É esse rio aqui, ó. Estamos vendo? João ficava aqui, mais perto, não é, de Jerusalém. Foi por aqui mesmo que Jesus atravessou, talvez pela Pérea. Não diz exatamente, só diz que ele atravessa o Jordão, ok? Não indica aonde ele está, mas ele sai da Judéia. Ele vai para esta região do outro lado do Jordão, que se chama Pérea. Isso se ele estiver simplesmente atravessado. Ele só diz que atravessou, não diz que subiu. Se só atravessou, ele saiu da Judéia para a Pérea, ok? Dá para ver? Muito bem. Novamente, ele partiu para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João estava batizando inicialmente. Não batizava mais, porque a essa altura João já tinha sido morto, né? E lá permaneceu. Muitos vieram até ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo quanto João disse a respeito dele, Jesus, tudo que disse era verdadeiro. E muitos ali creram nele. Então, João era um profeta, ele veio anunciar, veio falar daquele que viria cumprindo as profecias mesmo do Antigo Testamento. E aí nós chegamos no capítulo 11. O capítulo 11 vai abrir com a ressurreição de Lázaro. A ressurreição é a volta de alguém à vida que morreu, certo? O que nós sabemos que a doutrina espírita nos diz sobre isso? Que se há uma desencarnação completa, com todos os desligamentos de todos os laços vitais que prendem o corpo espiritual ao corpo físico, esses laços não podem ser religados, ok? Então, se todos foram rompidos, não há como voltar. Então, a ressurreição das duas, uma. Ou, no caso, como Lázaro, era um caso de morte aparente, nós, encarnados, achamos que está desencarnado porque não aparenta ter sinais vitais.
E vamos lembrar que há 2000 anos, não perceber sinais vitais não era assim tão difícil, porque tudo era muito rudimentar. O máximo que se podia fazer era o quê? Encostar o ouvido no peito da pessoa para ver se o coração está batendo, caso não se mostrasse assim muito, né, uma respiração muito forte. Bota lá, vê se está batendo. Bom, morreu. Morte aparente. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Era aquele corpo que foi crucificado? Essa é uma outra questão. Certo? Essa é uma outra questão. Ele pode até ter utilizado a matéria daquele corpo. Pensamento e vontade manipulam os fluidos. Ele pode ter transformado a matéria daquele corpo físico. Pode ter. Diferente de um caso de morte aparente. Ok? Não há nenhum tipo de manipulação no corpo físico. Fato é que Jesus não estava totalmente como ele era, até porque só podia tocá-lo quem ele permitisse que fosse tocado. Exatamente o que acontece em casos de materialização. Se era o corpo modificado ou se era um caso de materialização, o que acreditamos que sim, não é? Por quê? Porque aquele corpo morreu, certo? Todos os laços que ligavam Jesus àquele corpo mais denso se desligaram na cruz. Naquele exato momento, das 3 horas da tarde, quando o céu ficou escuro e o dia virou noite. Naquele momento. E aí Jesus, quando as mulheres tentam tocá-lo, né, ela diz, não me toques, porque ainda não foi meu pai, certo? Mas quando ele está com os apóstolos, ele diz para Tomé, botar a mão na ferida. Para tocar. Bota a mão na ferida, não. Ele fala para Tomé tocar a pleura. Vejamos que era alguma coisa profunda, era uma ferida profunda. Né? Então, ele não fala assim, bota a mão aqui sobre a pele. Né? Ele fala para tocar a pleura, tipo assim, bota lá o dedão, vê mesmo que está fundo. É verdade, isso aí sou eu, é ferida aquela mesmo que você viu. Então, quer dizer, nos dois casos foi tido como ressurreição, correto? Morte aparente. Sim, não seria ressurreição, porque a pessoa não morreu. E materialização também não seria uma ressurreição. Mas fato é que se nós pegarmos ressurreição como achávamos que estava morto e não está, a morte não existe, a vida continua, a ressurreição é exatamente essa mensagem, não é? Jesus estava morto? Sim, Jesus estava morto e voltou. E veio nos dizer exatamente na sua preleção toda desses anos, ele veio dizer, e essa foi o último exemplo da sua lição, porque tudo que ele falava, ele mostrava. Então, a morte não existe, ele veio provar que a morte não existia, porque ele morreu e voltou para mostrar, e para onde eu vou, né? Vou para vos preparar o caminho, não é? Então, quer dizer, não era só ele, porque ele era o Messias, não. Isto é para todos nós, certo? Muito bem. Então, só para dizer aqui que nesse caso de ressurreição, vamos tentar entender, porque ressurreição mesmo, morreu e voltou à vida, não rola. Certo? Essa ressurreição, porque aí seria um caso de quê? De Walking Dead, zumbi. Uma coisa bem estranha, né? Porque seria bem antinatural, né? Antinatural, contra as leis da natureza. Por isso que é alguma coisa muito do imaginário. Mas é exatamente assim como acontece também com o caso dos vampiros, não é? Que também vem do imaginário, certo? Ou o caso dos lobisomens, que também vem do imaginário humano. E a gente diz, é claro que isso não existe.
Isso não existe, mas é o retrato de algo que existe em outro plano, não é? Porque existem espíritos que tomam, é a licantropia, não é? Que tomam a forma de lobos. Existem espíritos que são vampirizadores. E provavelmente existem espíritos a vagar nas trevas e no umbral que parecem provavelmente verdadeiros o quê? Zumbis. É triste? É triste. Existem muitas coisas bonitas na esfera superior, mas existem coisas horríveis de se ver na esfera inferior do invisível, não é? Bom, Lázaro não era uma pessoa ruim, pelo contrário, era um amigo de Jesus, assim como ele, as suas irmãs. Vamos, só porque vamos falar sobre isso, para não interrompermos aqui, Jesus estava onde? Jesus estava em Jerusalém, certo? Aí ele saiu de Jerusalém, porque queriam prendê-lo, apedrejá-lo e tudo mais. Queriam matá-lo. Ele então atravessou o Rio Jordão e veio para este lado aqui. Olha o que nós temos aqui. Acima de Jerusalém, nós temos Emaús. Qual foi a passagem que aconteceu em Emaús? Uma passagem que é contada apenas por Lucas, depois da crucificação, não é? Quando 2 dos discípulos, não apóstolos, mas 2 dos discípulos, iam para Emaús e Jesus se junta a eles, e eles não reconhecem Jesus, lembram disso, não é? Essa passagem aqui vai se dar em Emaús, bem pertinho de Jerusalém. Aqui nós temos uma outra cidade ao lado, que se chama o quê? Betânia. Ao lado mesmo de Jerusalém. É nessa cidade de Betânia que vivem os 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, ok? Então, o que vai acontecer? Ele é dado como morto e as 2 irmãs vão atrás de Jesus para pedir ajuda para o irmão, certo? Jesus tinha saído daqui porque queriam matá-lo. Estava aqui sendo visitado por pessoas que se convertiam quando iam lá e verificavam que tudo aquilo que João falou do Messias quando estava aqui no Jordão batizando, tudo isso Jesus realmente fazia. Então vamos lá continuar a nossa história. Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que tinha ungido o Senhor com unguento e enxugado os pés dele com os seus cabelos. Então, existe essa passagem que muitos acham que é Maria Madalena, né? Aquela Madalena arrependida, né? Que vulgarmente, né? As pessoas dizem. Não, já sabe. Quando vimos uma imagem ou ouvimos um comentário da mulher que enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, já sabemos então que esta é Maria, aquela que ficava mesmo sentada aos seus pés quando Jesus ia visitar, não é? Tem a passagem que ele vai visitar os 3 irmãos e Jesus fica sentado conversando com os homens, né? Os apóstolos e o próprio Lázaro, e Marta lá trabalhando. Maria sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. E Marta vai reclamar com ele: não te importa, Senhor, que ela me deixa servir sozinho? E Jesus, não digo que repreenda, mas a esclarece. Marta, Marta, andas muito afobada e preocupada com muitas coisas, mas na verdade uma só importa. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Não é? É interessante isso, não é? Porque ele não disse assim: olha, larga tudo que está fazendo, senta aqui. E não, porque isso é escolha de cada um. Até porque, mesmo que ele dissesse, talvez ela dissesse assim: Senhor, me desculpe, mas eu tenho lá, não é? Eu sei que as pessoas estão esperando por isso. Então, cada um realmente vai fazer o quê? O que o seu coração manda. Ele simplesmente, como ele faz com todos nós, ele orienta. Mas ele não nos
vamos dizer assim, não nos constrange a fazer nenhum tipo de escolha. E aí nos deixa mais ainda frente a frente com as nossas próprias limitações, porque seria muito mais fácil se nos mandasse, não é? E aí a gente poderia dizer, eu fiz porque me mandaram, mas não. O bem não facilita nessa situação, né? Bom, no versículo 3 do capítulo 11, nós temos, assim, as irmãs foram enviadas a ele, dizendo, é interessante, né? Quem enviou? Não é interessante isso? Vamos tentar responder isso mais daqui a pouco? Vamos. As irmãs foram enviadas a ele, dizendo, Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. Ao ouvir isso, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que seja glorificado o Filho de Deus por meio dela, ou seja, por meio desta enfermidade, que ele iria o quê? Curar. Lembram daquele cego que ele curou com a areia e a saliva? De quem era o pecado, Senhor? Era dele ou era dos pais dele? Nem dele, nem dos pais dele. A cegueira veio para que Jesus o curasse. Então, nós vamos ver que no planejamento da vinda de Jesus até nós, haviam vamos dizer assim, muitas coisas e curas que Jesus realizou em pessoas que não estavam espiando absolutamente nada. Estavam passando por situações para que ele pudesse revelar o seu poder e, assim, revelando, ser ele, sim, o Messias. Era o caso de quem? Do próprio Lázaro. Aí a gente vai entender, ora, se tem um planejamento, nesse planejamento, Lázaro teria que passar por isso e Jesus poderia curar Lázaro à distância? Poderia. Precisava Jesus ir até Lázaro? Não, Jesus não curou o servo do centurião à distância. Senhor, vá na minha casa. O centurião não pediu para Jesus ir. O centurião disse que ele podia curar à distância. E assim foi, porque havia suficiente fé. E isso também para mostrar que as curas podem acontecer à distância. Mas acontece que nós ainda somos muito o quê? Concretos, não é? Como o Tomé tem que ver. Então, nós tivemos um caso de cura à distância, para mostrar o quê? Que é possível. Mas Jesus, muitas vezes, lançou mão mesmo de curas o quê? Presenciais, mais ostensivas, como misturar a saliva na terra, passar nos olhos, mandar o cego até a fonte para que ele lavasse os olhos e a partir daí visse. Complicado quando ele podia só dizer, eu quero, né? Não precisava nem dizer, mas só expressar a sua vontade e tudo ali acontecer a partir dessa vontade e do pensamento na manipulação dos fluidos. Mas, neste caso aqui, mais um caso onde ele vai revelar que vai estar ali presente, até porque, para não haver dúvidas de que a cura aconteceu por causa dele. Ah, não, mas ele nem estava ali, a cura não tem nada a ver com ele, foi por outro fator qualquer, certo? E aí a gente pode perguntar, olha, se isso estava planejado, quem é que foi que enviou as irmãs até Jesus? Os bons espíritos as intuíram, vão a Jesus, peçam a Jesus. E quando eles começam, né, e tem ouvidos, a pessoa fica meio assim, ai, gente, não me sai da cabeça que tem que procurar Jesus. A gente imagina, né, quando os bons espíritos começam a botar uma ideia, aquela ideia, ela é uma ideia presente. A coisa precisa acontecer. E eles dão aquela forcinha mostrando aquela ideia. Então, as irmãs foram enviadas a ele. Como estava tudo dentro de uma programação, a gente pode inferir, veja bem, não está dizendo quem foi que enviou-as. Mas como tudo estava programado, nós podemos inferir que quem as enviou
São os espíritos que estavam ali ajudando em tudo que estava acontecendo quando Jesus esteve junto a nós. Jesus, aqui já vi, a fim de que seja assim. No versículo 5, Jesus amava Maria, bem como a irmã dela e a Lázaro. Quando, portanto, ouviu que estava enfermo, isso é muito boa, gente, olha só. Jesus amava Maria, bem como a irmã dela, Marta, certo? E a Lázaro, os 3 irmãos. Quando, portanto, ouviu que estava enfermo, vamos parar agora. Para, olhem para mim. Amava muito. Ouviu que estava enfermo. Ele levanta e vai, certo? Mas ele não amava muito? Ele não era um caso urgente? Então levanta e vai. Ele amava muito. Achei isso tão bom. Ele amava muito, ouviu, ainda permaneceu 2 dias no lugar em que estava. Oi? Mas não havia uma certa urgência. Muito bom. Lembrando o caso de Teresa, não tem como não pensar nesse caso, né? Teresa d'Ávila, primeira doutora da igreja, né? Eu acho que é um caos. Eu acho que é um caos. Não sei se aconteceu mesmo, mas ela está naquelas peregrinações dela, a pedir dinheiro para as suas obras de caridade. Ela cai num rio caudaloso, e lá fica ela, né, tentando sair do rio, e o rio naquela agitação, e ela ali se afogar, tentando, chamando Jesus, né? E chamando Jesus, e se afogando, e chamando Jesus, e se afogando. Quando ela já ia perder totalmente as forças, veja, quando ela ia perder totalmente as forças e sucumbir nas águas, Jesus a pega pelo braço e a tira da água. E diz a ela: está vendo, Maria, como eu trato os meus amigos? E Teresa, está vendo, Teresa, como eu trato os meus amigos? E o que Teresa responde a Jesus? Senhor, é por isso que os tendes tão poucos. Porque ele não vai logo. E é uma coisa interessante, nós queremos respostas muitas vezes rápidas. Queremos que os problemas se resolvam, se desfaçam, mas tudo tem a hora certa. E não é a nossa hora certa. Então, essa é uma grande lição que está aqui. Veja que João destaca, e ele que não tem o menor pudor de escrever sobre ele mesmo, que ele é o muito amado por Jesus, não é? Mas ele destaca aqui o quanto Jesus amava esses 3 irmãos. E ele estava recebendo a notícia de que Lázaro necessitava urgentemente dele e ficou mais 2 dias antes de ir. No versículo 7 nós temos: depois disso, então, diz aos discípulos: vamos novamente para a Judéia. Lembra, a Judéia é aquela região, certo? Na Judéia moram os judeus, certo? Na Galileia, os galileus. Na Samaria, os samaritanos, certo? Hoje nós consideramos os judeus todo um povo, mas ali havia uma questão muito geográfica, até mesmo por causa das tribos, certo? Vamos novamente para a Judéia. Diziam-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar e vais novamente para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? São 12 as horas do dia, quer dizer o quê? Que também existem as 12 horas da noite. Existe no nosso mundo a luz, mas existe também a escuridão. Lembrando que luz é vida, é verdade, e escuridão é o engano e o erro, não é?
na sua visão espiritual aqui do que seria isso. Se alguém anda durante o dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém anda durante a noite, tropeça, porque nele não há luz. Nele, dentro dele. Né? Disse essas coisas, mas depois diz a ele, mas depois diz a eles isto. Veja bem, Jesus não tinha o que temer, porque ele andava na luz. E quem anda na luz não teme, porque não vai tropeçar. O único receio que nós devemos ter, de acordo com esta lição tão entremeada aqui no meio dessa passagem, é que se nós não tropeçamos no erro, nós não temos o que temer. Venha o que vier à nossa frente. Sejam as pedras dos judeus, a incompreensão da família, as dificuldades de uma doença, de uma situação que nos preocupa imenso, no sentido mesmo do impacto quando a questão chega. Por quê? Porque se nós estamos andando na luz, tudo vai se resolver a contento. Tudo vai terminar bem. O problema é quando nós não andamos na luz, porque isso vai promover o quê? Tropeços, erros, quedas, que vão gerar o quê? Expiações. Esse realmente a parte que deveríamos temer ou evitar, não é? Não são 12 as horas do dia, se alguém anda durante o dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se alguém anda durante a noite, tropeça porque nele não há luz. E quem é a luz deste mundo? Ele mesmo diz, né, que ele é a luz porque ele traz a luz, ele traz o evangelho, que são as leis de Deus. Diz essas coisas, mas depois diz a eles: Lázaro, o nosso amigo, adormeceu, mas vou despertá-lo. Essa é a realidade. Ele entrou num estado alterado de consciência pela morte aparente. Lembrando aqui que a dona Ivone Pereira, ela teve 2 anos, durante 2 anos, ela teve a mediunidade dela suspensa. O que aconteceu com a dona Ivone? Num desses livros de entrevista em que ela fala dela, ela conta essa história. A dona Ivone tinha sido suicida, certo? Antes de ser Ivone. E ela veio nessa encarnação expiatória, onde ela experimentou a pobreza, onde ela experimentou a solidão, não casou, não teve filhos, vivia de favor. E não só isso, ainda num século extremamente machista e preconceituoso, onde ela vivia sozinha, e ela escrevia os seus livros e vinha aquelas histórias, né, que não eram histórias e todo mundo sabia que era o passado espiritual dela. Dona Ivone sofreu muita incompreensão no próprio meio espírita. Ah, mas que coisa terrível. O Chico sofreu também. Então, quer dizer, faz parte do mundo. E do próprio meio espírita. O que aconteceu? A Dona Ivone ficou muito abalada emocionalmente. O que acontece quando um ex-suicida, eu digo ex-suicida, estando o suicídio muito próximo na linha do tempo, ok? Porque ex-suicidas, quem de nós não foi um dia nesses milhares de anos de história terrível da nossa humanidade? Mas ela tinha sido suicida exatamente na encarnação anterior, ou seja, os reflexos eram muito fortes. Inclusive, o tipo de mediunidade que ela tinha também era reflexo dessa própria vivência do suicídio, né? Então, o que acontece com alguém que foi suicida há tão pouco tempo? Ele tem um natural reflexo de fuga. Faz sentido? Que haja um reflexo de fuga diante de grande dificuldade? Porque foi exatamente isso que o suicídio representou no passado. Uma fuga diante de algo que a pessoa acha que não consegue lidar. Então, o que aconteceu? Ela viveu um grande impacto por dificuldades da encarnação e ela ficou como que deprimida. E essa depressão gerou um afrouxamento dos laços fluídicos enorme.
a tal ponto que a espiritualidade teve que ter um imenso cuidado com ela, porque ela estava quase desencarnando mesmo. Ela ficou com laços fluídicos muito tênues, ligando-a ao corpo físico. Porque o que acontece? Uma pessoa pode morrer de desgosto? Pode. Ela deixa de trocar energia e ela define e morre. Isso pode acontecer muito rápido. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, principalmente quando você tem um histórico como ela tinha. Não é? Então, essa desvitalização, porque a pessoa não quer trocar mais com o meio, ela está num processo de fuga. Seria um suicídio inconsciente quando mas era um suicídio inconsciente e inconsciente mesmo. Ela não queria, mas ela estava ali lutando. E isso é claro que havia um grande mérito dela e um grande atenuante no fator de ela estar tendo esse ato reflexo. É praticamente como um ato reflexo. Ela, então, teve a mediunidade dela suspensa por 2 anos, e foi o tempo que ela ficou em tratamento até superar essa dificuldade. Então, quando Jesus diz que ele está aqui dormindo, então ele estava com os laços fluídicos muito, vamos dizer assim, tênues, tanto que quando Jesus faz exatamente isso, Jesus dá a ele o quê? O influxo fluídico e ele retorna. Mas vamos chegar lá. Lázaro, o nosso amigo, adormeceu, mas vamos despertá-lo. Disseram-lhe então os discípulos, porque é claro, se ele falar isso, os discípulos vão pensar que ele não morreu nada, que não tem nada de morte aparente, ele está só dormindo, certo? Porque era o entendimento da época, muito primitivo. Disseram-lhe então, Senhor, se adormeceu, será salvo, ou seja, basta o quê? Acordá-lo, certo? Está dormindo, alguém acorda e ele está salvo. Jesus tinha falado a respeito da morte dele, mas eles supunham que estivesse falando a respeito do repouso do sono. Assim disse Jesus abertamente, Lázaro morreu. Por quê? Porque ele queria ser entendido por quem tinha pouco entendimento. Então, às vezes, você tem que, vamos dizer, carregar nas coisas, porque não tem como ele explicar sobre fluidos, tem? Para essas pessoas? Não tem. É falar de trigonometria para criança de 3 anos de idade. Totalmente inútil. Então, ele tinha que, de alguma forma, olha só, assim, é uma morte aparente, é como se estivesse realmente no estado alterado de consciência, como o sono é um estado alterado de consciência. Mas eles vão interpretar o sono como simplesmente o sono, chega lá e acorda. E não era isso que estava acontecendo. Era um caso mesmo de catalepsia ou de letargia. Como a dona Ivone tinha, não é? Letargia. Por isso que eu falei do caso dela também, que ela também tinha essa questão, tanto que quase foi enterrada, não é? Porque teve um acesso desse aos 6 meses de idade. Se alguém anda... Bom, gente, não, Cristina, você está aqui embaixo. Versículo 14. Assim, ele morreu. E me alegro por vós, de que eu não estivesse lá para que creiais. Ou seja, se ele estivesse sozinho lá, fazendo uma visita, aqueles discípulos não iam entender do que ia acontecer. Então, era importante que fosse todo mundo. Olha só, e me alegro, ele vai se alegrar porque isso está tudo planejado. Não foi uma coincidência, né? Estava tudo seguindo um determinado plano. Todavia, vamos até ele. Então disse Tomé, chamado Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeo, ou seja, ele devia ter um irmão gêmeo, certo? Disse Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também, a fim de morrermos com ele. Porque Jesus não estava tentando pegar Jesus para matá-lo? Então, Tomé já estava assim, pensando que a coisa não ia acabar bem, não é? Ele está querendo ir lá. Enquanto que Jesus estava falando de Lázaro, provavelmente
no próprio, vamos dizer assim, instinto de sobrevivência, eles estavam mais preocupados com os judeus que queriam pegar Jesus, e eles também, estando com Jesus, não é? Estariam ali, vamos dizer, em risco. Mas ele lá enfrentou e disse: vamos nós também, a fim de morrermos com ele. No versículo 17 nós temos: assim que chegou, Jesus o encontrou no sepulcro já há 4 dias. Podia ser há 2, não podia? Se ele tivesse ido logo, mas ele ainda esperou 2 dias. Então estava há 4 dias. É aquele morto, mortinho, para não ter dúvida. Certo? Está morto há 4 dias, já devia estar lá meio que cheirando já, como a Dona Ivone. A Dona Ivone também ficava com o cheiro de decomposição, o tempo que ela ficava ali naquele estado de letargia. Ora, Betânia estava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Estádio é uma medida dita aqui pelo Haroldo, que equivale a 184 metros. Exato. Bom, se é assim, são praticamente 3 quilômetros, na verdade, porque 184 vezes 15, se a minha conta não errou, que pode ter errado também, daria 2.760 metros, quase 3 quilômetros, certo? Então, foram andando. Muitos dentre os judeus tinham vindo até Marta e Maria para confortá-las a respeito do irmão. Ou seja, a notícia se espalhou e as pessoas começaram a chegar para confortar, né? Aquela história mesmo de quando morre alguém e as pessoas vão mesmo, né? Para o conforto desse momento difícil. No versículo 20 nós temos: assim que Marta ouviu que Jesus estava vindo, saiu ao encontro dele. Maria, porém, ou seja, elas foram, falaram com Jesus e voltaram, ok? Foram, falaram com Jesus, pediram a Jesus e voltaram. Ele levou 2 dias para ir ter com ela, para ir ter com elas. Quando ele chegou lá, Marta ouviu que Jesus estava vindo e saiu ao encontro dele. Maria, porém, estava sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sei também que tudo quanto pedirdes a Deus agora, Deus te fará. Jesus lhe disse: teu irmão se levantará. Esse termo se levantar é bem se levantar entre os mortos, ok? Se levantar não é estar sentado e levantar. Se levantar é um termo usado de voltar dos mortos. Como ele mesmo falou, que se levantaria no 3º dia, voltar dos mortos. E é interessante que ela diz assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Pergunta que eu faço: teria ou não teria morrido? Se ele estivesse ali? Teria. Pois não era preciso que isso acontecesse para que Jesus revelasse o seu poder? Certo? Mas não era para acontecer se ele estivesse ali. Por quê? Porque era importante que tivesse isso tudo, que ele trouxesse os apóstolos para assistirem, para fortalecer a fé daqueles homens também. E a morte de Lázaro, isso também é muito importante. A morte de Lázaro foi um divisor de águas. Porque quando Jesus já tinha feito muita coisa, mas ficou muito, vamos dizer assim, muito explícito o seu poder. Muitos souberam, né? Vejamos quantas pessoas. E aí, aqueles homens do templo chegaram e se reuniram e decidiram efetivamente que Jesus tinha que ser morto a partir da cura de Lázaro. Bom, mas vamos adiante.
Diz Marta, então, sei que tudo quanto pedistes a Deus agora, Deus te dará. Jesus lhe diz, teu irmão se levantará. Marta responde a Jesus dizendo, sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Interessante, né? Veja, Marta estava falando dessa ressurreição da vida que não termina nunca. Então, ela estava dizendo o seguinte, não, meu irmão, ele vai ter a vida eterna. Por quê? Porque é uma alma boa. Então, ele vai estar bem. Mas Jesus vai dizer que não é aquela ressurreição do último dia, que ele é ressurreição e vida. Ou seja, ele tem o poder. Ele tem o poder. Claro que ele não tem o poder de derrocar as leis de Deus. Isso ele não tem e não faria. Só que Lázaro não estava morto efetivamente. Lázaro estava apenas em estado cataléptico ou letárgico. Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo se morrer, viverá. E aí nós temos a vida eterna. Esse sentido de vida eterna, que não é vida imortal, é qualidade de vida espiritual. Uma vida espiritual onde o espírito percebe o sentido da vida. Não é? Vamos lembrar lá de Camilo Castelo Branco, quando ele, lá, né, desde o ano 70, desde o ano 33, em que ele conta que estava lá quando houve o julgamento, Jesus e Barrabás, e ele estava lá em Jerusalém, e ele vai contar que daquele ano 33 até o século XV ou XVI, ele não percebe se está encarnado ou desencarnado, que tudo para ele, como espírito, é como se fosse quase como se fosse uma grande onda, uma maré, onde as coisas acontecem automaticamente. Então, o espírito não... são aqueles mortos de que fala Jesus, deixar os mortos enterrar seus mortos. Não há o sentido da vida do espírito. Né? Então, só apenas a partir daquela encarnação, mesmo sendo uma encarnação onde ele se compromete muito, é uma encarnação onde ele mergulha no sentido de Deus, porque ele se torna um religioso, ou seja, ele tem que estudar, mesmo que seja com outros propósitos, as leis de Deus, e se envolve imensamente no fator amor, mesmo que seja um amor inicialmente extremamente maturo, mas quando ele vê Maria Magda, não é? Recebendo o seu amado totalmente destruído e feito cego pelo próprio Camilo, ele então se choca, e aí ele desperta, e aí ele se arrepende e passa a ser uma pessoa diferente. E aquela encarnação é marcada como um divisor de águas também na vida de Camilo, espiritual, onde ele começa a trabalhar, mesmo que tendo espiado, durante 300 anos, o que ele fez naquela encarnação, como inquisidor, não é? Tantas coisas terríveis que ele fez. Mas, mesmo assim, ele foi o início de um período de mudança muito importante para ele, que acabou culminando, vejamos, quando a gente fala assim, aí a pessoa começou a mudar, ela começou a despertar, e a gente pensa que a pessoa desperta das trevas para a luz. Mas não é assim que se dá. Ele começou o despertamento, e mesmo assim, no século XIX, ele se mata, não é verdade? Como Camilo, ele se mata em 1890. Isso quer dizer que ele estava afastado de Deus? Não quer dizer que ele estava num processo de despertamento. Mas o processo de despertamento não nos exime de errar, não é? Mas a gente vai vendo o quanto Camilo vai dando qualidade à sua existência. É assim também como nós, não é? Podemos errar, mas vamos imprimindo cada vez mais qualidade às nossas existências. Então, Jesus vai dizer que
Quem crê nele, ou nas leis de Deus que ele vem trazer, não é? Mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim jamais morrerá por todo sempre. E ele pergunta a Marta: crês nisso? E aqui seria um pouco a fé o quê? Cega, certo? Porque ela não teria como entender isto. Mas é ele que está dizendo. De novo, pastor e as ovelhas, não é? E reconhecer a voz do pastor. Ele estava dizendo. Então, ele confronta. Eu sei que é difícil entender isso que eu estou falando. Crês nisto? Não porque entendas isto, mas porque sou eu que estou dizendo isto. Aí a gente se pergunta, é uma questão interessante para nós espíritas. Será que aquele que crê no que Jesus diz, mesmo sem entender, isto é uma fé cega ou uma fé raciocinada? Jorge, o que você acha? Bom te ver, Jorge, saudade. Olha só, é cega no sentido, eu não estou entendendo, mas espera aí, não é todo cega. Porque quem está me dizendo isso é Jesus. E eu sei quem ele é. Então não é uma fé cega. Eu creio em Jesus porque eu entendo quem ele é na minha vida. Isso não é uma fé cega. Mas eu reconheço na minha humildade, mesmo nós espíritas reconhecemos, que ainda não entendemos tudo. Né? Deus, entendemos Deus? Não é muito longe. O que é um espírito puro? Sabe-se lá. Alguém que não sabe o que é o erro, alguém que vive plenamente as leis de Deus. A gente sabe isso em teoria. Mas saber o que é, ainda não sabemos o que é. Então, o que nós sabemos? Jesus é o nosso pastor, é o nosso guia, é o governador do planeta. Se ele diz alguma coisa que eu não entendo, é como Pedro que diz a ele: Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Subentendido está. Eu não entendo nada do que está acontecendo, mas eu sei que tu és o Cristo. Tu és o Messias. E isso eu reconheço. Sendo assim, o fato de eu não entender não deve significar tanta coisa. Porque se for assim, a gente vai levar mais tempo tendo que provar por A mais B, por A mais B, mas me prova, sendo Tomé até o fim. Felizes daqueles que não viram e creram, exalta Jesus. Não viram e creram. Creram em quê? Creram em quem? Porque o que Tomé estava questionando não era o fato de Jesus ter aparecido ou não. Ele estava questionando o fato de Jesus ser o Cristo ou não. Ele que esteve com Jesus 3 anos, ele que viu o que Jesus fez, ele que ouviu Jesus dizer que ele é o enviado, o Cristo Messias. E mesmo assim ele duvida do que os seus amigos dizem a ele, que o Messias fez. Ele não poderia ter feito isso? Por que não? Ele não alimentou uma multidão com pouquinhas coisas? Ele não trouxe Lázaro de volta e não fez tantas, quando curava leprosos assim? Então, por que não? Isso, Tomé. Claro, nós não privamos da intimidade de Jesus como Tomé privou. Mas mesmo assim é uma questão que nós... quando alguém disser assim, não, eu não aceito porque eu não entendo e a minha fé é raciocinada, eu acho que nós podemos refletir um pouco sobre isso. Quem foi que disse? Se foi alguém outro, eu posso questionar. Mas espera aí, foi Jesus que falou? Eu vou negar ou eu vou dizer talvez? Bom, eu compreendo pouco sobre isso. O mínimo que podemos fazer é o quê? Dar um voto de confiança a Jesus. É quase uma arrogância muito grande, né? Mas vamos dar um voto de confiança ao mestre, né? Eu acho que ele fez por merecer o nosso voto de confiança, talvez ele nem peça mais da gente, né? O voto de confiança pode levar a gente longe, né, Renatinha? Um voto de confiança pode nos levar longe. No versículo 27, porque ele pergunta a Marta, crês nisto?
Ela diz: sim, Senhor, eu creio. Olha só, ele pergunta: crês nisto? Ela vai responder no que ela crê. Senhor, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. Percebe? É exatamente o que nós estamos dizendo. Ela sabe quem diz e ela crê em quem diz. Sendo assim, deixa de lado as dúvidas de coisas intermediárias e passa a valorizar o objetivo final, que é reconhecer em Jesus aquele que não vai nos levar para o buraco. Como outros tantos já nos levaram e como nós já levamos outros tantos. No versículo 28 nós temos: ao dizer isso, ela partiu e chamou secretamente Maria, sua irmã, dizendo: o mestre chegou e te chama. Ela, quando ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Olha que bonitinho. Alguém ouviu Jesus dizer que queria ver Maria? João fala isso, gente? Não, não fala isso. Mas Marta sabe, não é, do encanto que Maria tem por Jesus. Ela estava lá. Mas quando, e não tinha ido ver Jesus, mas quando Marta diz que ele quer vê-la, ela demorou para ontem. O mestre chegou e te chama. Quando ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta fora encontrá-lo. Os judeus que estavam com Maria em casa e a confortavam, vendo que Maria levantava-se depressa e saía, seguiram-na, supondo que fora ao sepulcro, a fim de chorar lá. Então, quando Maria chegou onde estava Jesus, ao vê-lo, prosternou-se junto aos pés dele, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, repetiu a mesma coisa que Marta disse a ele. Assim, quando Jesus a viu chorando, e também chorando todos os judeus que vieram com ela, agitou-se em espírito e perturbou-se e disse: olha que interessante. Agitou-se, comoveu-se, não é? E perturbou-se. Veja bem, quem está dizendo isso? João. Ele está vendo Jesus, está interpretando o que vê em Jesus. Alguma coisa aconteceu, Jesus mudou o olhar, né? Estava vendo aquela ali, de repente ele se recorda, peraí, vamos a Lázaro, não é? Olhou com compaixão para Maria, muita coisa pode ter acontecido. Fato é que João interpreta o que vê em Jesus, de que nós não sabemos o que é, mas vamos receber a interpretação dele. O que ele interpretou é que Jesus se agitou em espírito e perturbou-se, dizendo o seguinte: onde o colocaste? Dizem-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou. Bom, ele provavelmente viu lágrimas caindo dos olhos de Jesus. Jesus poderia ter chorado? Poderia. Não vejo por que não. A questão é por que Jesus chora, não é? Certo? Isso ele não diz. Nós vamos, pelos nossos sentimentos humanos, achar que Jesus estava sofrendo ao ver seu amigo ali, mesmo sabendo aparentemente morto e talvez sensibilizado pelas lágrimas das duas irmãs. Mas olha, Jesus tinha motivos para chorar por aquela humanidade de 2000 anos atrás. E entre todos os motivos que ele tinha para chorar, talvez esses fossem os menores motivos. Não é? Tanto poder, tanto potencial em nós, né? Tanto potencial em nós a ser desenvolvido, e ver ali aqueles espíritos ainda tão pequeninos, tão
infantis, tão imaturos. Eu imagino que os espíritos superiores devem não se emocionar poucas vezes conosco. Por quê? Porque nós fazemos esforços muito bonitos de crescimento. Eu acho que nós devemos emocionar muitos espíritos superiores com os nossos esforços, com os nossos, vamos dizer, já escolhas sacrificiais que fazemos, não é? Não podemos esquecer também que se um espírito, vamos lembrar lá de novo, de Memórias de um Suicida, eu já não gosto. Quando um suicida tem que reencarnar, como essa reencarnação emergencial não está na programação de nenhum encarnado, os encarnados são levados em desdobramento do sono físico e são convidados a viver essa experiência de maternidade, paternidade. Geralmente, são convidados aqueles que teriam expiação de não passar por essa experiência. Olha, você não viveria realmente por expiação a maternidade ou paternidade, mas nós oferecemos a você essa possibilidade com esse irmão que é suicida, está necessitando muito, certo? E aí a pessoa aceita ou não aceita, correto? Ela aceita e existe muito amor ali envolvido de dedicar amor a um filho. Quando um espírito como Lázaro, como aquele cego, nós não sabemos quem é o espírito daquele cego que Jesus curou, mas ele aceitou vir numa situação para que Jesus pudesse exercer o seu poder sobre ele, não é? Lázaro aceitou. Não vamos imaginar que um espírito vai ser submetido a uma situação dessa, a entrar num planejamento sem ser consultado. Eu não imagino um espírito superior fazendo isso. Vamos pegar aquele ali e vamos colocar ele nessa situação, o senhor vai lá e cura. Eu não imagino isso, porque é uma missão de tão alto grau, como seria também, em outros termos, receber um espírito de um suicida como mãe ou pai, que tem que ser de livre vontade. Então, você ver ali um amigo seu numa situação limitante, eu, sinceramente, como estávamos dizendo antes, né? O que será que se sente espírito puro? Não tenho noção. Né? É uma serenidade. Eu imagino uma serenidade tão grande, mas serenidade não pode ser sinônimo de frieza, não é? As lágrimas também são uma expressão pura do espírito. Isso é uma coisa para a gente estudar do lado de lá quando a gente tiver, né? A gente pede a presença de algum espírito superior. Senhor, né? Clarente, fale-nos sobre as lágrimas nos espíritos superiores. Não daria um tema interessante, Renata? Renata, não seria interessante ouvir sobre as lágrimas? Jura? Renata, e você não me fala nada? Como assim? Como assim? Passou 3 minutos, ninguém me fala nada. Eu estou aqui achando que faltava muito tempo. Que horror, gente. Desculpa. Olha, Jesus perturbou-se, eu me perturbei também. A galáxia de distância, a perturbação dele é a minha. Então, vamos começar pelo versículo 34, semana que vem. Pronto. Ok. Vamos fazer a nossa prece em regime de urgência. Peço desculpas a todos que têm seus compromissos e que ficaram aqui. Renata, não pode, minha filha. Quando der o 58, você já sinaliza. Você falou e eu não vi? Jura? Olha como eu estava distraída. Aí você liga seu microfone. Fala assim, Cristina, olha o relógio, querida. Fofa. Vamos fazer a nossa prece. Jesus amado, obrigado, Senhor, por esses momentos aqui em que os nossos corações ficam tão felizes de poder refletir e aprender contigo nessas passagens tão incríveis e maravilhosas que João nos traz. Que as tuas bênçãos possam estar conosco durante toda esta semana, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, Senhor. Obrigado por tudo, Mestre, graças a Deus.
Perdão, Thelma.